Nesse vídeo eu vou te falar o que você precisa mudar para você começar de fato ter mais resultados. Perder gordura, ganhar massa magra, ficar com um físico mais estético, ter aquela barriguinha mais chapadinha, cinturinha mais fina, coisa que grande parte das mulheres querem ter. Só que chega num determinado período da sua vida que você vai acostumando a fazer o que você já faz e você não consegue melhorar ou até mesmo ter os primeiros resultados. Então acho que esse vídeo ele pode ser dividido em dois, tanto para aquelas mulheres que já estão numa pegada, que já têm determinado tipo de resultado, mas querem otimizar, como a gente também pode trazer para uma segunda fase, que é aquelas mulheres que precisam mudar seus hábitos para conseguir ter resultado. Eu acho que esse vídeo aqui ele vai ser bem completo, por isso que você precisa ficar até o final do vídeo para aprender e entender o contexto. Por isso, já deixa o seu like da confiança. O like da confiança é aquele que você deixa agora para não esquecer. E se até o final do vídeo, se não fizer sentido para você, você tira o like, tá tudo bem. E se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Bem, vamos lá. Só contextualizando, tem várias vezes que eu recebo pacientes na minha consultoria online e eu vejo uma certa resistência a mudar determinados padrões. Recentemente eu atendi uma paciente na consultoria e aí ela me relatou determinado tipo de dificuldade com a sua rotina. E o mais interessante é que ela achou que eu ia pegar e ia prescrever o plano alimentar dela 100% com o que ela já estava fazendo. E aí eu pensei comigo, eu falei, cara, mas olha só que legal, né? Porque se eu fizer 100% do que ela está fazendo, ela não vai ter resultado. Por quê? Porque é aquela história, né? Pô, pega a marmita, come na panificadora, quando chega em casa à noite come o que tem, e essa frase, como o que tem, ela me dá uns 3 tipos de arrepio, porque como é que eu vou descobrir ou imaginar o que tem na cabeça, o que tem na geladeira da pessoa, né? Então, vamos começar aqui por esse momento, por essa pessoa ou por esse estereótipo de uma mulher que quer mudar, mas ainda ela está no início. Cara, para você ter os primeiros resultados, na boa, são os mais fáceis de se ter. Os mesmos caminhos que te levam a ter um resultado são aqueles que você precisa seguir para continuar tendo resultado. Mas no final ali a gente vai conversar sobre aquelas mulheres que têm mais intensidade, que aí muda, quando o resultado trava, aí é diferente. Mas na grande maioria das vezes, os primeiros resultados, primeiro de tudo, você provavelmente está imposta ou você está exposta num ambiente que a gente chama de obesogênico. O que é esse ambiente obesogênico? É aquele que você tem muita exposição a comidas pouco nutritivas e, obviamente, um ambiente que se predomina o sedentarismo. Quando você está num determinado nível de percentual de gordura, ou até mesmo sobrepeso, ou até mesmo obesidade, enfim, o teu corpo ele já quer eliminar aqueles primeiros quilos. Ele só precisa que você corte o doce, corte a gordura e comece a se exercitar, você já vai ter um bom resultado. Mas eu entendo que por vezes isso é difícil, mas não é difícil a ferramenta dieta e treino, mas sim o ambiente que essa pessoa está exposta. Esse é o mais difícil. Quando chega uma paciente nova aqui para mim, que nem nesse caso, né, tive que conversar com ela, que olha, eu entendo que você trabalha na correria, que é o dia inteiro, né, que não vou trazer tantos detalhes porque obviamente é uma inscrita nossa e que se tornou paciente, mas o mínimo de esforço tem que ter. Quer ver um exemplo? Não sei se você trabalha em empresa ou não, mas por vezes na sua empresa, você sabe que a carne que tem lá, a comida, você recebe almoço, por exemplo, você sabe que sempre quando você chega lá, vai ter uma comida ou mais gordurosa, tão pouco nutritiva. Às vezes você precisa se colocar num buffet, que é o buffet fit que eles falam. Não é mais fácil você se organizar e levar a refeição?
Porque aí você tem a plena e segurança, certeza do que você está comendo e não chegar lá para ver o que tem. Eu acho que a gente pode sim ter exceções a regras. Vamos dar um exemplo. Final de semana eu fui viajar com alguns amigos, a gente foi fazer uma travessia, inclusive ganhei esse troféu aqui, ó. Parece um troféu de jacaré, né? Mas não é um jacaré, é um braço da natação quando a gente faz assim, né? Aí ganhei esse troféu aqui. Mas olha só que legal. Eu quis levar a minha esposa e meu filho porque eu faço dessas viagens com a família, né? E aí eu cheguei lá, eu não ia fazer o pessoal ficar cozinhando, por mais que a brincadeira era essa. Pô, vamos chegar, tem que fazer o meu arroz e meu frango lá. Mas eu não ia fazer isso com eles. Então veja, o que eu fiz? Eu fui no mercado, comprei ovos, comprei pão, obviamente, comprei um arroz, um frango para fazer um almoço ali, mas a minha ideia não era fazer a quantidade de refeições que eu tinha para fazer, foi sim ter boas seleções. Então eu estava na praia, poderia muito bem assar carne, poderia muito bem fazer outras coisas, mas eu optei em comprar pão, ovo, mamão, porque eu sabia que eu preciso fazer ali 6 refeições por dia. Então eu comi várias vezes ao dia o meu pão, meu ovo, meu mamãozinho, para que eu não saísse da dieta. Veja, essa é uma exceção à regra. A regra seria estar na dieta linear. E aí, obviamente, estando lá, fomos no restaurante. Quando fomos no restaurante, que é o caso muitas vezes da pessoa que vai para o seu trabalho lá, eu tive que selecionar as melhores opções. Então é tudo uma questão de escolha. Você precisa mudar o seu olhar para a alimentação. E eu tenho certeza que você sabe se alimentar bem. Eu tenho absoluta certeza. Porque se eu te desse uma criança hoje para você ensinar ela a comer, eu tenho certeza que você ia dar uma boa educação nutricional para ela. Eu vejo várias pacientes aqui que a alimentação do filho é corretíssima, mas a dela nem tanto. Entrando por esse caminho aqui ainda ele é um caminho meio alugado, porque a criança, até ela ter discernimento de que você está comendo é mais gostoso do que o dela, que é mais nutritivo, ela vai pender a fazer seus hábitos errados e depois você vai reclamar que, meu filho não come direito, tem 14 anos e não come uma fruta. Claro, a introdução alimentar você fez perfeitamente, mas você nunca comeu uma fruta do lado dele, aí fica difícil mesmo. Então, nesse caso, você tem que mudar o seu olhar para que você enxergue boa parte dessa alimentação que ela venha correta. Mas existe um ponto que é a sua questão da praticidade dentro da sua realidade. Então, nesse caso, cara, se você come marmita todos os dias, é melhor que você prepare a sua marmita. E não tem onde esquentar, gente. Por favor, para de dar desculpa. Eu fico indignado com isso. Não quer dizer que tenha que sofrer, mas para em algum lugar, pede para esquentar. Ou às vezes a gente progride, né? No lanche da tarde. Eu não como nada de tarde, mas não come nada a tal ponto de que você vê que todo dia ela come alguma coisa na empresa. Normalmente nas empresas a pessoa vai lá e se reúne ali para comprar, sei lá, um pão de queijo, se reúne para comprar um pão, se reúne para comprar um doce, e aí acaba beliscando algo lá na empresa, mas por ela mesmo, ela nem percebe que ela beliscava. Então, outro ponto que você tem que mudar é observar a forma que você se alimenta também. Veja, tudo isso culmina em melhores resultados, e esse primeiro ponto é sobre a mulher que está dando os primeiros passos, entende? Não é difícil ter os primeiros resultados. Quando você vê que a pessoa está tendo muito resultado, infelizmente, possivelmente, tem algo metabólico envolvido. São poucas as pessoas que isso acontece, que elas acham que tem a tireoide, né, que tem problema com tireoide, mas na verdade o problema dela é a pizzoide, é o sorvetoide, é a lasanhoide, não é a tireoide, né? Mas acontece, certa vez eu atendi um paciente, e agora é um homem específico, mas vale a pena o detalhe, e vou trazer um exemplo feminino também. Era um rapaz não, já um senhor ali, seus 50 anos, atleta, e
ele sempre teve facilidade em perder o peso para estar dentro da categoria, mas nos últimos 2 anos ele falou, Dani, meu peso só está subindo e eu não consigo descer mais esse peso. Falei, cara? Tentei uma estratégia, tentei 2 estratégias, na terceira eu falei, irmão, na boa, vou fazer um exame aqui porque isso aqui tá estranho. E atleta, em específico, é obrigado a bater peso, na maioria das vezes, né? Tipo, ele não precisa, não é que ele seja obrigado, mas é uma questão de honra chegar onde ele se predeterminou. E aí eu falei, cara, ele não pode estar errando assim. Pode ser que seja algo a mais. Fui fazer a avaliação por exames e aí sim, de fato, apareceu o hipotireoidismo. Regulamos isso, regulei ali o açúcar dele através de alguns manipulados, açúcar do sangue, a glicemia, né? Com alguns manipuladinhos ali, ajustes na alimentação, garotão bateu o peso, foi lutar, foi campeão. Outra vez estava com uma paciente difícil de tratamento também, não havia evolução. Falei, cara, deixa eu ver algumas coisas aqui. E na mulher, mais fácil do que aparecer um hipotireoidismo é a questão do ferro dela. E dito e feito, essa paciente, porque é estimado que 30% das mulheres em idade fértil possa vir a apresentar deficiência de ferro. Nem sempre por anemia, mas sim só pelo desenvolvimento da menstruação ali, ela já derruba ferro, já fica com níveis de ferro mais baixo, e aí quando isso é de forma crônica, começa a atrapalhar ali em todo o metabolismo energético dela. Tanto que a pessoa fica indisposta, fica com olheira, ela começa a dormir mal, o cabelo começa a cair, a pele fica mais sensível, a unha fica mais quebradiça, ou seja, todos os sintomas que eu comecei a observar nela, e eu falei, vamos fazer o examezinho, feito o exame, de fato um problema no ferro ali. E para você progredir de uma carência nutricional a distúrbios hormonais, um passo. Então, outro ponto, que se você de fato não está conseguindo ter os primeiros resultados, avalie o ponto dos teus exames laboratoriais. Beleza. São essas coisas que você precisa mudar, dentre outras, mas a grande maioria, minha amiga, está dentro da sua cabecinha. Se você mudar a tua forma de ver, a tua forma de agir, se perguntar o que mudou quando tudo irá mudar, o que aconteceu quando você decidiu mudar. Eu sempre faço essa pergunta para os pacientes. E aí você acaba vendo que certa vez houve um gatilho do seguinte, meu filho correu, fui correr atrás dele, eu não aguentei. Fui entrar naquela calça, não entrava mais. Tive problema conjugal. Perdi uma entrevista de emprego pelo sobrepeso. O que aconteceu ali, que foi a chavinha da mudança? E se eu fosse você, eu colocaria essa frase em todos os lugares possíveis que você tem constância de olhar. Então, por exemplo, eu colocaria aqui do meu lado, inclusive tem um post-it da minha esposa escrito aqui, te amo para sempre, faço questão de deixar aqui. Eu deixaria isso muito bem claro. Eu escreveria, tiraria um print, deixaria na tela do celular, para que você toda hora falar, eu faço isso por causa do meu filho, eu faço isso porque eu quero entrar na determinada roupa, ou quero me sentir melhor, quero ter uma confiança melhor. Tem uma paciente, 2 inclusive, que tem lipedema e falou assim, eu vim aqui porque eu tenho vergonha de usar shorts. Então, cara, que essa dor fique iminente para que você consiga olhar para ela e falar, opa, top, é por isso que eu vou mudar. E isso aqui é muito importante porque vai te dar base para sempre continuar. As pessoas, presta atenção que isso aqui é importante. As pessoas desistem por qualquer coisa. E na maioria das vezes é porque elas perdem a meta, a clareza da meta. A meta parece que fica mais obsoleta. Então, se hoje você está com dificuldade de subir uma escada, amanhã você se condicionou, depois de amanhã você já não tem mais o problema de continuar com o exercício físico, porque você já consegue subir a escada. Mas aí, de repente, você para e volta os mesmos problemas, e aí você fica nessa questão de um looping de reganho de peso e tal, que não é legal. Logo, agora a gente passa a outra fase, que é uma fase que eu gosto muito de trabalhar, quando a pessoa já está 2, 3 anos ali numa pegada, que ela já vem tendo resultado, que ela já perdeu ali seus 15, 20 quilos, que ela já está numa fase de desenvolvimento muscular. Essa fase é uma fase muito deliciosa, porque de fato a gente tem que colocar a fisiologia para trabalhar.
Olha só que interessante. Quanto mais treinado você é, menos treinável você será. Interessante. Porque quando você está no início de tudo, qualquer exercício físico que você faça já há evolução, já haverá evolução. Agora, quando você já está numa pegada, você fala, aqui mora um detalhe muito interessante que eu tenho observado nas consultorias online e principalmente com a mulher um pouquinho de mais idade, galera para baixo dos anos 90 ali, que já tem ali seus 40 e tantos anos, que já tem seus 50 anos, que me traz uma bagagem que já faz muita coisa, já treina, já faz dieta há muitos anos, mas tem uma estrutura consolidada e tem dificuldade de mudar essa estrutura. Agora eu me coloco como atleta. Sempre quando eu vou para um novo coach, ou sempre quando eu vou para um novo treinador, ou quando eu me submeto a um novo procedimento, eu vou de coração aberto a mudanças das estruturas, a mudança da metodologia, para até mesmo conhecimento, até mesmo que a gente consiga trazer um novo resultado. O teu corpo seria ignorância da nossa parte buscar os mesmos resultados, buscar novos resultados seguindo os mesmos procedimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o primeiro ponto que você precise fazer, se você já tem uma certa evolução ali, você já está uma certa caminhada, é você, de fato, procurar uma nova opinião e seguir ela. Interessante, porque parece, talvez para mim, na minha cabeça, pareça tão simples, mas não é, cara. A quantidade de gente que chega, que já está num ritmo, para você conseguir aplicar uma nova mudança, é muito difícil. Talvez seja a mesma dificuldade do que a pessoa que está no zero. Só que a pessoa que quer sair do zero, ela quer ir para o 1, e aí a gente tem as dificuldades do 0 para 1, e a pessoa que já está do 1 para o 2 tem as dificuldades do 1 para o 2. E as que mais têm resultado são aquelas que certamente conseguem seguir o novo processo. Dentre esse novo processo, o que eu acabo avaliando? O tempo de treino dessa pessoa, a capacidade física que ela tem atual, também a questão física dela, porque normalmente a gente vai cair na estética, não necessariamente para o esporte direto. Então, a gente vai olhar a condição física dela, e aí eu começo a observar assim, tá bom, essa pessoa não vai usar hormônios, mesmo a mulher usando hormônios, a evolução dela tende a ser mais linear, não tão expressiva, ela é algo mais longo, né, uma cauda mais longa. Então eu quero montar esse físico. Quando a gente vai montar esse físico, eu começo a olhar pontos do físico dela que precisam, obviamente, de melhora. E aí, normalmente é um glúteo que a pessoa acha que quer desenvolver, às vezes ela quer ter mais coxa, às vezes ela quer ter mais posterior. Beleza, isso é de forma visual, a gente consegue trazer essa harmonia para o físico dela, beleza. Mas se ela já treina há tanto tempo, por que ela não está acessando isso? Aí vem a próxima pergunta. Por que ela não está acessando esse grupo muscular? Aí, às vezes, ela me manda ali a estrutura atual do treinamento. Aí você vê, pô, tem pouco glúteo envolvido, a pessoa não consegue executar aquilo, mesmo que seja pouco, não consegue ter uma boa ativação do glúteo. Ou às vezes pode ser um excesso de treinamento naquele grupo muscular. Então eu vou sempre trabalhar contra o que está acontecendo. E um detalhe muito importante, normalmente quando você não consegue desenvolver um grupo muscular, ele pode de fato ter uma dificuldade genética, e aí é difícil ter o desenvolvimento, mas a grande maioria das vezes, esse aqui é importante você lembrar, ó, presta atenção aqui que isso aqui é importante. A grande maioria das vezes, a pessoa tem uma certa limitação em mobilidade, alongamento ou até mesmo de consciência corporal para acessar aquele grupo muscular. Legal. Quando a gente pensa dessa forma aqui assim, aí você já fala, opa, às vezes a pessoa tem força, tem resistência, ela é uma pessoa que de fato tem evolução, mas precisa voltar lá para a base, trabalhar a mobilidade, trabalhar a consciência corporal para desenvolver determinado grupo muscular. Top, agora vem aqui comigo, que é importante também. Na fase de uma pessoa que já está mais evoluída, o ponto principal aqui é que a gente consiga, de fato, ter um bom treino, porque suponha-se que ela já tem uma boa aderência à dieta. Só que quando ela já está com um percentual de gordura mais baixo, quem faz a transformação do físico
É o treinamento. A dieta vem para compor aquela base, entende? Ela já não é mais a protagonista de fato. Veja, quando a pessoa está numa fase de desenvolvimento muscular, quem manda no processo como um todo é o treino. Quando a pessoa está numa fase de redução do percentual de gordura, quem manda no processo todo é a dieta e o treino segue. Por quê? Porque às vezes você vai estar com déficit calórico muito grande para ter uma redução do percentual de gordura, você vai estar num gasto calórico grande, que seria ali a parte de aeróbicos e tudo mais, mas você está comendo muito pouco. Então, às vezes a demanda de todo esse volume de treino vai ser de acordo com o que você tem de energia. E a contrária é verdadeira. Pô, tô num processo de desenvolvimento muscular. E é isso aqui que você tem que mudar, essa sacadinha aqui, ó. Você tá num processo de desenvolvimento muscular, pum. Se eu colocar mais comida do que você tem de demanda de energia aqui, vai ganhar um percentual de gordura, minimamente vai ficar muito retida e vai se sentir desconfortável, vai querer parar com o processo. Então é o treino que manda, conforme o treino vai aumentando a intensidade, eu venho seguindo com a dieta e quando a contrária é verdadeira, pô, agora estou secando, para você não passar mal, para não entrar em overtreino, para não atrapalhar sua menstruação, para não atrapalhar teu sono. Seu ciclo social é o seu treino, o volume do treino que vai se adequar à quantidade calórica. Claro que por vezes a gente tem que trabalhar numa linha muito próximo do excesso, muito próximo do extraordinário para ver bons resultados. Então, se você já é uma pessoa mais evoluída, ter essa consciência de que as mudanças são necessárias e que as janelas de oportunidade são menores, porque você já está tendo evolução, é muito importante. E olha só, isso aqui é muito bom. Lembrei agora também. E quase estou esquecendo. Ter mais paciência, porque uma coisa, você vai ver uma pessoa perdendo 10 quilos no mês, mas você não vê uma pessoa evoluindo 10 quilos de massa magra em um mês, de forma alguma. Às vezes é uma pessoa que vai usar hormônio e por vezes vai ser um homem. Mulher, você não vai ver esse tipo de evolução assim, ó. Eu não consigo me recordar de ninguém. Já atendi, nossa, se fosse contar com a educação física, eu já atendi muitos, mas sei lá, uns 10 mil pessoas, porque trabalhei em academia a vida inteira, há 12 anos, mais 13, desde 2012. Meu Deus, eu tô ficando velho mesmo, cara. Enfim, só um fato aleatório. Então já vi muita gente, eu nunca consegui ver uma mulher ter uma evolução expressiva dessa. E aí as pessoas acham que não estão tendo resultado e querem mudar algo que por vezes é assim, ó. Você pega um projeto fitness, 3 meses, dentro desses 3 meses, você se dedica naquela base, ganho de massa magra. Vamos focar nisso, por vezes o físico vai ficar um pouquinho mais embaçado. Logo depois, agora a gente vai secar 3 meses, aí a gente começa a secar. Só apenas uma conjectura para a gente trabalhar em blocos e não desistir do processo, porque a cauda longa de resultado, para quem já está tendo evolução, ela é muito diferente de uma pessoa que consegue perder 2 quilos todos os meses, logo com 3 meses ela já perdeu 6 quilos, daqui a pouco ela já está entrando numa roupa, ela consegue ter resultados mais palpáveis, certo? E às vezes você precisa de uma dieta, de um treinamento e de acompanhamento semanal, que é o grande diferencial. Sozinho você não vai a lugar nenhum. É sempre importante você ter um mentor, ter alguém que esteja olhando para você e dando as próximas coordenadas e de preferência que seja o mais próximo possível. Nesse caso, se você quiser, eu posso te ajudar com a minha consultoria online. Ela é 100% online, não tem nenhum contato presencial ou por videochamada, ela é 100% online, mas dá muito certo porque eu estou mais presente com você do que muitas pessoas que você vai numa consulta presencial, que você fez uma consulta, volta depois de 2 meses, se voltar. Ali não, toda semana na consultoria online eu tô te azedando. E aí, como é que tá? Como é que tá o peso? Como é que tá a evolução? Cadê minhas fotos? E aí vai. Quem é da consultoria online aí sabe a responsabilidade que eu tenho para fazer o melhor pelos pacientes ali e sem preguiça o negócio vai fazer a coisa acontecer. Inclusive, não tem inteligência artificial, né? É 100% eu que faço ali. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai conversar no WhatsApp com a minha assistente, que é a Paty, que inclusive é a minha esposa.
E aí ela vai te passar como é que funciona. Depois que você passou para o jogo para dentro, é eu que cuido de você 100%, tá bom? Dadas essas considerações, eu te espero lá do outro lado da consultoria, com toda certeza. Espero que tenha feito sentido para você e vamos destravar esses resultados aí. Tchau!